Quando a senhora era prefeita de Mossoró, ainda no primeiro mandato, a senhora já ouvia falar dessa reforma política? Olha, há muito tempo. Há muito tempo que a gente ouve falar em reforma política. O que faz pensar, a senhora pensa... E a população fica pensando o quê, meu Deus? Se falam tanto, isso não acontece. Quando chega na eleição, muda pouca coisa, ou está tudo do mesmo jeito. Realmente é isso que faz... Demora demais, coisas, né? Demora demais. Aí que está. No legislativo as coisas demoram muito, depende de comissão, depende de entendimento, passa pelo Senado, volta para a Câmara. Tem projetos para você ter uma ideia. Na hora de votar, alguém pede vista, volta novamente para todo aquele trâmite. Tem projetos que estão tramitando há 6, 7 anos. Senadora, não existe debate no sentido de dinamizar mais essa questão dos projetos, porque reclama-se muito das medidas provisórias, mas ao mesmo tempo um projeto que não tem medida provisória nenhuma atrapalhando, ele demora anos em função do próprio... Mas desde que foi criada a medida provisória que ela atrapalha o andamento, é verdade. O andamento dos projetos, porque vem numa sequência. Mas a coisa não anda só por causa da falta de medida provisória, é isso que... Mas a medida provisória tem sido um grande... É um entrave, é um dos entraves. É o maior entrave, porque você tem um projeto, aí ele chega no plenário, para ser analisado no plenário. Se entra uma medida provisória, ele pode estar na tranca. Trancou, enquanto aquela medida provisória não for votada, não for debatida, não for discutida, aí seu projeto não anda. É desse jeito. Mas antes da medida provisória já era meio difícil das coisas andar na casa. Na realidade, nós somos novos, porque medida provisória tem desde o governo de José Sarney, presidente. Desde aquele tempo. Depois verdade. Faz um tempão, né? Faz. O presidente Fernando Henrique e o presidente Lula, quem usaram mais? Esses últimos dois presidentes usaram. Todos usaram, a verdade é essa. Todos usaram. Inclusive, o grande problema nós não estamos ainda a acabar a medida provisória. A medida provisória ela é um instrumento para os momentos emergenciais, como aconteceu na enchente de Santa Catarina, como aconteceu na enchente aqui, que precisa de um recurso ser liberado com mais rapidez, então que use. Mas medida provisória para tratar meu Deus do céu, da criação de uma TV pública, não é uma urgência urgentíssima. Se a TV pública não tivesse sido criada, o Brasil não tinha ficado nem menor nem maior. Não é verdade? É verdade. Então, mas é verdade também que muitas coisas do Executivo, se for esperar, aí eu vou pedir socorro até do argumento da senhora, se for esperar aquele trâmite e aquela discussão toda em comissões, o Executivo também não anda, tem esse argumento também. Não é assim também. Será que não? Não, é porque ficou, o uso do cachimbo deixa a boca torta, ficou muito, vamos dizer assim, o que era mais fácil, faz uma medida provisória e manda, tá entendendo? Porque o que nós queremos é exatamente, para que o processo seja melhorado, ele precisa ser debatido. Se o governo sabe que vai ter, vou dar aqui um exemplo só, que vai ter uma necessidade de reduzir ou de ampliar alguma coisa relacionada com a educação, por que não manda logo aquele tema para ser debatido? E outra coisa que acontece, que eu já vi isso no pouco tempo que eu estou na casa, imagine quem tem mais experiência. Projetos que estão tramitando na agulha para ser votado e que traz benefício, seja na área social, um benefício para a população de um senador, de um deputado, de repente o governo manda uma medida provisória idêntica para dizer que foi ele que fez. Essas são coisas assim inadmissíveis. Por que não apoiou para aquele projeto, para que sua bancada desse apoio àquele projeto para que ele andasse? Mas se o projeto é de alguém de outro partido que não é da base do governo, aí é que a bancada do governo põe dificuldades. E eu pensei que isso só tinha nos municípios. Não, tem lá também. Tem lá também? Tem também, infelizmente. Então é mais grave do que eu pensei, porque eu achava que algumas das questões faltava diálogo mesmo. Por exemplo, conversava-se pouco entre os líderes das duas casas, os presidentes das duas casas e o governo, o chefe da Casa Civil, enfim, o governo. Eu achava que era falta de diálogo, de conversa. Mas não, é quem quer aparecer. Mesmo é chegar e colocar. Agora, a nossa esperança é que realmente, já que houve todo esse período que o Senado já começou a se impor com Garibaldi na presidência, e agora o presidente Sarney tem garantido que vai mostrar a independência, porque o Poder Legislativo é independente.
Só que no caso das medidas provisórias tem nos feito reféns. Então nós temos que, para contribuir com o país, contribuir com a administração na sua função fiscalizadora e legisladora, mas não pode ficar na dependência da vontade, dos desejos que vêm do Executivo. Há quem diga aqui no Rio Grande do Norte que se faz muito mais política, se discute mais política do que projetos de interesse do Estado. A senhora discorda disso? Olha, eu acho que não é. Você está falando em termos de... Não, das pessoas que têm mandato, as pessoas que... há uma crítica em relação às pessoas, não é a senhora individualmente, é a classe política do Rio Grande do Norte e não é também só do Legislativo, do Executivo. No sentido de que os políticos do Rio Grande do Norte que têm mandato, eles debatem muito mais questões políticas partidárias do que projeto de gestão para o desenvolvimento do Estado. Não penso que seja assim. Agora eu quero dizer uma coisa com toda honestidade. Aqui não é crítica à imprensa não, mas toda entrevista, a primeira coisa que perguntam é a parte política. E eu digo muito, vamos mostrar o nosso trabalho, vamos debater as nossas ideias, porque até a população tomando conhecimento pode me mandar um e-mail, me mandar uma informação que venha melhorar os projetos que eu estou apresentando, sentir realmente a presença do povo. E a imprensa tem papel fundamental, podendo nos auxiliar para que a gente possa ter mais informações. Mas sabe o que senador, é que a imprensa vê a senhora em Bom Jesus, em Nova Cruz, fazendo um discurso tão empolgado, deixa eu dizer, político. Inclusive a missão também do senador é conseguir verbas e projetos para os municípios. Então, se eu vou ao município, eu vou dar aqui um exemplo. Eu estive em Porto Manga recentemente. Fui fazer uma visita ao prefeito num dia de expediente, fomos lá ver as ações que ele deseja realizar, as obras, e já chego, na hora que eu tenho condições no orçamento, que alguma coisa que seja direcionada para aquela área, eu já sei qual é o município que está necessitando e vou lutar, vou sugerir, vou colocar ou dentro de recursos que são destinados à Casa do Deputado e Senador, ou diretamente no Ministério, defendendo uma proposta. Senador, eu queria voltar um pouquinho a como funciona, que às vezes o cidadão comum não sabe, e até a gente da imprensa mesmo, como é que funciona exatamente o Congresso. Eu acompanhei aquela emenda, aquela votação de 1%. E um dia eu fui dormir, era 4 horas da manhã, ou 3 horas da manhã mais ou menos, e ainda se discutia lá, nesse dia não tinha medida provisória não, era 1% para os municípios, no FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Você viu aquela luta toda por 1%. Por 1%, e já era alguma coisa. Já iam 6 meses. Mais outro por cento. Que comece outra luta aí, né? Então, já estavam 6 meses nesse debate, e aí 2 horas da manhã, sem medida provisória, ou 3 horas da manhã, não lembro bem, alguém pediu vista por motivo X, e aí voltou tudo, ficou mais 3 meses para voltar. O trâmite das próprias casas não precisa de um aperfeiçoamento, não? Precisa de uma agilização. Por exemplo, pedir vista é necessário quando você está se debatendo um projeto e que você tem alguma dúvida. Então, é um instrumento que você tem para estudar aquele assunto, aquela matéria, porque você vai votar. Então, é bom votar com segurança, sabendo o que é que você está votando. Então, esse é o instrumento de pedir vistas. Não é, às vezes, se pede vistas, demora muito a retornar com o assunto para o debate, quando deveria realmente... O importante é que a gente possa agilizar, e essa agilidade passa pela redução das medidas provisórias e pelo debate intensificado nas comissões. Daí porque muita gente às vezes não entende que tem matérias que são decididas já na comissão. Por exemplo, quando nós aprovamos a questão da licença maternidade, no Senado já está aprovado na comissão. Agora ela vai para... Senadora Rosalba Ciarline, nosso tempo está esgotado, não por nós aqui, mas porque a senhora tem um outro compromisso. Queria agradecer a presença da senhora.